Olá, meus amores, bom dia! Vamos à retomada da nossa atividade do ícone Reflexão sobre a Língua, do nosso livro didático Conexão e Uso, página 60, questão 2, e página 61 e 62, questão 5, onde a gente vai ver sobre os verbos ser, estar e outros verbos de ligação. Então, inicialmente, na questão 2, está pedindo o seguinte: leia a tira a seguir. O que é isto? Parece nojento. É comida vegetariana, faz bem para você. Vegetariana? Eca, eu não sou vegetariano, eu sou sobremesiano. Então, a primeira pergunta diz assim: no primeiro quadrinho, com qual palavra se refere a comida? Então, ele se refere à comida utilizando qual palavra? Então, se a gente voltar lá para o quadro, ele diz assim: o que é isto? Então, o isto a que ele se refere, no caso, é a comida. Então, a palavra aqui no item A é isto. Pela expressão de Calvin, a comida servida pela mãe é percebida como algo agradável ou desagradável? Então, a gente também precisa explicar. Então, a gente percebe que para ele a comida é desagradável. É por quê? Como é que eu explicaria isso? Porque, segundo ele, a comida tem aspecto nojento. Isso ele expressa pela expressão facial e ele verbaliza também. Item C. No primeiro quadrinho, que característica Calvin atribui à comida? Então, ele fala no primeiro quadrinho que a comida parece nojento, Que isto parece nojento, a comida. Então, é a característica que ele atribui à comida. Como Calvin se classifica ao justificar sua rejeição pela comida? Quando a mãe diz que é comida vegetariana, como é que ele se classifica para não comer a comida? Ele diz que ele é o quê? Ele afirma ser sobremesiano. No item E, explique de que forma essa característica ajuda a construir o efeito do humor da tira, O fato dele dizer que ele é sobremesiano. O que tem de humor? Que humor isso é provocado na tira? Então, a gente percebe que o humor ele decorre da invenção de uma nova categoria de pessoa em relação à comida. Ou seja, os vegetarianos comem vegetais, os sobremesianos comem sobremesas. No primeiro quadrinho, o Calvin emprega uma forma verbal ao atribuir uma característica à comida. Que forma verbal é essa? Então, se a gente voltar lá no primeiro quadrinho, ele usa o verbo parece. Isso parece ser nojento, A comida parece nojenta. Se fosse empregado o verbo ser, ao invés de parecer, o sentido do que é dito por Calvin seria o mesmo? Ao invés dele dizer, isso parece nojento. E se ele dissesse assim, isso é nojento, o sentido seria o mesmo ou mudaria? Então, a gente percebe que quando eu digo eu estou afirmando, eu estou dando uma certeza. Agora, quando eu digo parece, eu estou colocando numa certa incerteza, é só um estado de aparência, Então, a pergunta é, o sentido dito por Calvin seria o mesmo? Não, pois o verbo parecer sugere uma possibilidade ou julgamento a partir da aparência. Já o verbo ser indicaria maior certeza. A questão 5 diz assim: na língua portuguesa, além de ser e parecer, outros verbos podem ser empregados como verbo de ligação. Leia a seguir o trecho de uma notícia.
Goleiro entrega, Messi fica apagado e Croácia afunda a Argentina na Copa. Croatas fazem 3-0 e se classificam para a próxima fase do Mundial da Rússia. Então, durante a execução do hino, enquanto 20 mil argentinos pulavam na arquibancada, a câmera de transmissão oficial da FIFA flagrava os jogadores na equipe do gramado. 10 deles perfilados impassíveis. Já Lionel Messi passava a mão pela cabeça, testa abaixo e mais da atenção, preocupado mesmo antes de começar a partida contra a Croácia, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Se era pressentimento ou não, não se sabe. O astro do Barcelona não falou com a imprensa após a partida. A Argentina se esfacelou em campo no segundo tempo. Foi batida pelos croatas por 3-0 nesta quinta, em Nizhny Novgorod, e não depende mais apenas de si para avançar às oitavas de final. Pela leitura do início do texto, já é possível se depreender que o jogador Messi estaria preocupado com o desempenho de sua seleção. Essa preocupação, segundo o texto, se justificaria? Se a gente voltar lá para o início do texto, a gente já percebe, croatas fazem 3-0 e se classificam para a próxima fase do Mundial da Rússia. E aí a gente vê que lá no início da partida, já percebia já a preocupação dos jogadores antes mesmo de começar a partida. E aí, essa preocupação, segundo o texto, justificaria? Considerando que a Argentina foi derrotada pela Croácia na Copa do Mundo de 2018, sim, a atitude se justificaria. Então, essa seria a melhor resposta para o item A. Item B. Leia o título da notícia e tenta encontrar um verbo que poderia ser classificado como verbo de ligação. Só o título. Goleiro entrega, Messi fica apagado, e Croácia afunda a Argentina na Copa. Então, o verbo aí desse título que sugere um verbo de ligação seria o verbo fica. Por que o verbo fica? Porque ele liga o sujeito a um estado ou característica do sujeito, a um predicativo. Então, o verbo ficar Messi fica apagado. Que efeito de sentido seria obtido ao se substituir a forma verbal fica em Messi fica apagado por parece? Então, se eu substituísse um verbo pelo outro, uma coisa é fica, e outra coisa é parece. Então, qual seria o efeito de sentido? Então, na frase em que o verbo fica tem sentido de resultado, transformação, Então, o verbo ficaria com sentido de resultado, transformação, do jeito que está. Agora, o verbo parece tem sentido de impressão. Então, quando eu digo que parece, é uma impressão que eu dou em torno da situação. A característica não é essencial ao sujeito, apenas aparente, no caso do verbo parecer. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham feito a correção. Não pode fugir ao contexto. Não necessariamente vocês responderam com as mesmas palavras, mas não pode fugir de forma alguma a ideia do que foi respondido, Tem que estar dentro dessa linha de pensamento, embora vocês tenham respondido com as palavras de vocês. Ok? Um abraço. Daqui a pouco a gente se encontra no nosso grupo de estudo. Tchau!